Fala pessoal, está começando mais um episódio do AFEAL News, o podcast que acompanha de perto os movimentos e as transformações do setor de esquadrias de alumínio. Eu sou Pedro Haraguchi. E eu sou Caio Soares, seja muito bem-vindo. Essa é a primeira semana completa após o carnaval e agora, pessoal, não tem mais desculpa, o ano começou de verdade. Muito obrigado por estar aqui com a gente em mais um episódio. Agora é execução, é meta saindo do papel, é planejamento virando ação. E aqui conosco você encontra informação técnica, atualizações normativas, cenário econômico e iniciativas que fortalecem toda a cadeia produtiva. E hoje vamos falar sobre a Comissão de Estudo de Esquadrias, a abertura das inscrições para o Prêmio Nelson Firmino e dados do setor de serviços e do comércio. É isso aí, então vamos direto aos destaques de hoje. E no nosso primeiro bloco vamos falar da reunião da Comissão de Estudo. A AFEAL convida todos os profissionais do setor para participarem da primeira reunião de 2026 sobre portas, janelas e fachadas cortina. É o pontapé inicial do calendário normativo do ano e, na prática, é aqui que o futuro das regras do nosso mercado começa a ser desenhado. A comissão vinculada ao Comitê Brasileiro de Esquadrias da ABNT é o braço técnico responsável por revisar e manter as normas essenciais do setor. E em 2026, o foco deve girar em torno do desempenho das edificações habitacionais, principalmente nas exigências de desempenho térmico e acústico, que estão cada vez mais no radar das construtoras. A reunião acontece no dia 26 de fevereiro, das 9 às 12 horas, em formato remoto, via Microsoft Teams. E o link foi enviado para os nossos assinantes da newsletter, mas se você quiser o link, é só comentar aqui no nosso episódio, aqui embaixo, comissão de estudo que a gente te envia. Um ponto importante, participar dessa comissão não é burocracia, é estratégia comercial. Quem ajuda a construir a norma antecipa o que vai ser exigido lá na frente pelo mercado e pelo programa setorial de qualidade. Exatamente. Segundo dados do setor, a projeção é de crescimento de até 6,2% em 2026, impulsionado pelo cenário de juros mais favoráveis nos próximos anos. Isso significa mais obras, principalmente residenciais, e mais exigência técnica. Quem não acompanha a evolução normativa corre o risco de ter que adaptar o produto às pressas. Isso gera custos, retrabalho e perda de competitividade. Se você atua na indústria, em projetos, ensaios ou consultoria técnica, essa é uma oportunidade estratégica de garantir que a realidade da sua fábrica esteja representada no papel. Nesse segundo bloco, vamos falar sobre o Prêmio Nelson Firmino. Estão oficialmente abertas as inscrições para quem quer concorrer. E essa é uma oportunidade de ser reconhecido e valorizado pela excelência no setor de esquadrias e vidros. Mais do que um troféu, é um verdadeiro mapa da vanguarda técnica do setor no Brasil. A premiação envolve empreendedores da construção civil, construtoras, escolas de arquitetura e instituições de formação profissional. Ou seja, conecta indústria, especificador e quem executa a obra. Todo o ecossistema. E o diferencial dessa edição, é claro, não se avalia apenas a estética. O foco está no desempenho técnico comprovado, na integração entre o vidro e o alumínio, na eficiência logística e na inovação aplicada. Em um mercado que registrou crescimento de 21,7% no consumo de alumínio na construção civil em 2025, o prêmio funciona quase como um selo de que aquela solução está pronta para os desafios da arquitetura moderna e sustentável. E tem um ponto estratégico aqui. Para o associado, ser finalista ou vendedor vira um argumento de venda premium. Mostra que a empresa domina requisitos como os da NBR 15575 e entrega valor que vai além do preço por quilo. E lembrando, a NBR 15575 é a norma de desempenho de edificações habitacionais, publicada pela ABNT. Num cenário de novos lançamentos e maiores exigências das construtoras, provar desempenho reduz risco e risco é o que mais pesa na decisão de compra. Outro detalhe importante, a avaliação contempla tanto a obra como um todo, quanto partes específicas do projeto. Isso significa que até componentes inovadores podem ganhar visibilidade. E para quem quer se programar, as inscrições acontecem de 10 de fevereiro a 12 de setembro de 2026. A publicação dos projetos será no dia 26 de outubro, mesma data em que começa a avaliação da comissão julgadora, que segue até 10 de novembro. A votação do júri popular ocorre de 30 de outubro a 10 de novembro.
ampliando a visibilidade dos cases finalistas. Já a divulgação dos vencedores e a cerimônia de entrega do prêmio estão marcados para o dia 27 de novembro de 2026, fechando o calendário com reconhecimento público e posicionamento estratégico para 2027. Se você tem um case que leva o padrão no mercado, essa é a hora de colocar o seu projeto na vitrine certa. As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site oficial do prêmio, que inclusive vamos deixar o link na descrição desse episódio. Terceiro bloco, agora vamos falar de cenário econômico. O setor de serviços registrou um recuo de 0,4% em dezembro, segundo o IBGE, interrompendo 9 meses consecutivos de alta. Apesar disso, o resultado anual de 2025 foi positivo, com um crescimento de 2,8%. E vale lembrar, a construção civil cresceu acima de 5,5% no período, ajudando a sustentar a cadeia produtiva, inclusive as esquadrias. No comércio varejista também houve retração no último mês do ano, 0,4% no conceito restrito e 1,2% no ampliado. Mas no acumulado de 2025, o saldo também foi positivo, alta de 1,6% no varejo restrito e 0,1% no ampliado. O que a gente vê aqui não é crise, é ajuste de ritmo depois de um ano forte. Ou seja, o setor teve um recuo em dezembro, mas não teve um grande impacto no resultado do ano, que foi de crescimento. E sobre a inflação, o IPCA avançou 0,33% em janeiro, puxado principalmente pela gasolina, acumulando 4,4% em 12 meses. A Fiesp projeta inflação próxima de 4% no fechamento do ano, o que coloca o mercado em modo de atenção. Para a indústria, isso significa recalcular margem, não só preço. O cliente final tende a ficar mais sensível a esses repasses. Mas tem um dado bem importante. O INCCM é o indicador da FGV que mede a evolução dos custos da construção residencial do Brasil, incluindo materiais, equipamentos, serviços e mão de obra. Ele é calculado mensalmente com dados coletados do dia 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência. Ele fechou em 2025 em 6,09 acima do IPCA. Ou seja, construir ficou mais caro que a inflação geral. Isso pressiona contratos de longo prazo e exige revisão estratégica, principalmente com o dólar projetado entre 5,20 e 5,37, impactando componentes importados. O movimento agora é eficiência, gestão de estoque, negociações de contratos e foco em soluções de maior valor agregado, especialmente para o mercado corporativo e condomínios, que mantém um orçamento para manutenção e retrofit. É um momento de cautela estratégica, ajuste de rota, mas não uma freada busca. E olhando para o médio prazo, a projeção de Selic a 9% até 2028 é um sinal positivo para o crédito imobiliário e para o consumo das classes C e D. E uma curiosidade sobre a Selic, o que o Banco Central define não é a taxa em si, mas uma meta que ele busca alcançar nas negociações de juros do mercado interbancário. Para atingir essa meta, ele faz intervenções quando ela fica muito alta ou muito baixa. Ela serve como referência para praticamente todas as outras taxas do mercado. Quando a Selic sobe, o crédito fica mais caro e o consumo tende a desacelerar. Quando ela cai, financiamentos, inclusive imobiliários, ficam mais acessíveis, estimulando obras e novos lançamentos. Então, estar de olho nesses indicadores mês a mês é essencial. Informação é o que evita surpresas e mantém a empresa competitiva, mesmo em cenários de inflação persistente. E no nosso último bloco, vamos falar de uma oportunidade que a AFEAL está trazendo para os associados que querem ter mais exposição. É isso aí, Caião. A AFEAL quer ampliar ainda mais a visibilidade das boas práticas do setor. E pensando nisso, vamos compartilhar o seu projeto aqui no podcast e também lá na nossa newsletter. A newsletter AFEAL está aberta para destacar projetos relevantes, soluções diferenciadas e obras que merecem reconhecimento. A ideia é criar um verdadeiro repositório de referências da arquitetura brasileira. É isso aí, Caião. Então, se a sua empresa executou um projeto de destaque ou desenvolveu uma solução inovadora, envie as fotos, descrições técnicas e informações completas da obra, principalmente se envolver novos sistemas, soluções acústicas ou integrações com fachadas mais complexas.
E aqui vai um ponto estratégico, não é só visibilidade. Quando um case é divulgado pela FEAL, ela carrega validação técnica. Projetos alinhados à NBR 10821 e aos fundamentos do PSQ reforçam autoridade no mercado e autoridade encurta o ciclo de venda. E lembrando, a PSQ é o Programa Setorial da Qualidade, uma iniciativa que estabelece critérios técnicos e auditoriais para garantir que os produtos dos setores atendam às normas da ABNT, combatendo a não conformidade e elevando o padrão de qualidade do mercado. Em um cenário em que o mercado está mais exigente com desempenho térmico e acústico, aparecer como referência técnica pode ser o diferencial para ser especificado em um grande empreendimento. Inclusive, fica a dica, se você já preparou material para o prêmio Nelson Firmino, pode reaproveitar esse conteúdo aqui. É a oportunidade de mostrar ao setor aquilo que está sendo feito com qualidade, desempenho e inovação. Envie seu material para nós com todas as informações técnicas no formulário do blog da FEAL ou no link da descrição aqui. E quem sabe você aparece por aqui no próximo episódio. O setor cresce quando compartilhamos nossas melhores práticas e visibilidade com consciência técnica se transforma em resultado lá na frente. É isso aí. E esses foram os destaques da semana, nosso FEAL News. Participe da reunião normativa, inscreva seus projetos no prêmio Nelson Firmino e compartilhe as suas iniciativas na nossa newsletter. E além disso, a gente não poderia encerrar sem agradecer às empresas parceiras que fortalecem o setor junto com a gente, né, Pedrão? Com certeza, Caio. Todo o nosso reconhecimento a CBA, Pichu, Squad Group, Divinal Vidros, Inoxpar, Roll Door Company e Rotofermax. São empresas que investem em qualidade, tecnologia e conformidade, e isso eleva o nível de toda a nossa cadeia. Além disso, comenta aqui nesse episódio dizendo o que você está achando e até sugerindo temas que você queira que a gente traga para você estar cada vez mais informado. É importante ressaltar que fortalecer o setor é um trabalho coletivo e começa com informação e participação de todos nós. E o nosso muito obrigado por você estar conosco em mais um episódio e nos encontramos na próxima semana. Valeu! Esse episódio é um oferecimento de AFEAL, Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio.